o Mr. Darcy não é um boy lixo exatamente por isso. Ele é um boy lixo porque ele tem uma dificuldade enorme em aceitar os sentimentos dele pela Elizabeth Bennet, e por causa disso ele trata ela muito mal. Claro que assim, a gente corre sempre um risco, tem sempre um perigo da gente transpor assim, né, um termo tão contemporâneo que a gente acabou de criar para um contexto de 2 séculos atrás, quando a Jane Austen escreveu Orgulho e Preconceito, né? Porque os termos vão responder às nossas questões do nosso tempo, né? Mas eu acho que dá para fazer essa brincadeira, por isso que eu fiquei pensando, queria muito trazer uma obra que fosse um clássico, assim, né? Porque eu acho que para a gente pensar como que esse boy lixo se apresenta em vários momentos, né? Porque quando a Jane Austen escreve o Orgulho e Preconceito, ela está narrando uma situação no início do século XIX, apesar disso, ainda antes, o livro terminou de ser escrito, era ainda século XVIII, não era nem século XIX, porque ele foi publicado no século XIX. Mas num contexto que os casamentos eram casamentos arranjados, né? Era um casamento, você não casava por amor, você fazia um acordo econômico entre famílias, né? E no caso da Elizabeth Bennet, né, que no filme foi eternizada pela Keira Knightley, né? Acho que todo mundo conhece mais pelo filme do que pelo livro, necessariamente. Mas no caso dela, a mesma coisa. Assim, ela era de uma família que não era uma família nobre, que morava numa área rural, e de repente chegam lá 2 nobres ricaços, e a mãe dela, que tem mais 4 irmãs, então são 5 mulheres na casa em idade de casar, acha que é uma bela oportunidade aproveitar ali a presença dos nobres ricos para a família subir de nível, né? Subir de nível socioeconômico, né? Através do casamento das filhas. E aí o Mr. Darcy é um desses caras e ele se apaixona loucamente pela Elizabeth, só que, como o próprio nome do livro diz, tem muito orgulho e muito preconceito envolvido nessa relação deles, né? Das 2 partes, inclusive, né? Ela é muito orgulhosa, ela não quer ceder às normas daquele momento, né? De que ela teria que se casar e que ela teria que entrar nesse mercado matrimonial. Ele é muito orgulhoso porque ele não quer assumir os sentimentos que ele tem por ela, e ele não quer assumir porque ele tem muitos preconceitos, porque ele não quer se casar com uma mulher de uma classe abaixo da classe dele, né? Então, assim, porque ele não consegue lidar com esse sentimento, que envolve uma série de espécies de tabus sociais da época, de um casamento entre classes distintas, e que seria um demérito para ele naquele contexto, ele prefere desprezar ela, e apesar de ele demonstrar que quer casar com ela, ele é super aleatório, assim, frio, de repente, é super prepotente, arrogante, despreza as coisas que ela fala, até porque ela é uma mulher super inteligente, geniosa, como são todas as heroínas da Jane Austen, né? Então, eles ficam nessa briga de gato e rato o tempo todo. Então, ele é um boy lixo, mas por isso, assim, porque ele é muito infantil em lidar com os sentimentos dele e opta por desprezar ela e ser babaca, ao invés de simplesmente admitir que ele é apaixonado por ela, né? Me deparei, assim, com uns comentários naquela plataforma Scooby, né, que é tipo, é como se fosse uma biblioteca, você coloca lá os livros, se você já leu ou não, tem sinopse, comentários, uma rede social. E vi vários comentários das pessoas dizendo assim, me desculpa aí, vocês que gostam de Orgulho e Preconceito, mas esse cara é um babaca, que não sei o quê. E assim, eu acho que quem olha para a situação com as lentes de hoje, talvez possa chegar a essa conclusão, uma determinada geração, talvez, né, que está muito mais ligada nisso. Mas, de fato, no livro da Jane Austen, o Mr. Darcy tem essa redenção. Ele percebe que o que ele está fazendo não está ajudando ele a conseguir o que ele quer, que é estar com a Elizabeth, né? Então, tem aquela cena clássica que ele vai, então, sair correndo, e a chuva, e a coisa super, né, que ficou marcada no imaginário, que ele fala aquela frase, deixa eu colar aqui, né? Que ele fala, você me enfeitiçou de corpo e alma e eu te amo, né? A frase que ficou famosa, que ele falou para ela quando ele se dá conta de que o que ele está fazendo é uma viagem, que ele não devia tratar ela assim e tal. Então, assim, de fato, no livro tem uma redenção, né? E acho que hoje em dia a gente está um pouco menos receptivo
a esse tipo de história que vai trazer a redenção do cara. Mas, de fato, a gente está falando de uma das maiores autoras de todos os tempos. A Jane Austen não é muito apegada a simplificar histórias. Então, ela não vai simplificar o boy lixo também, né? Porque eu acho que ela gosta dessa coisa da complexidade, as relações entre as pessoas são complexas e tal. E isso não significa você passar pano para o boy lixo, mas de fato as relações entre as pessoas podem ser bastante complexas, e a relação do Mr. Darcy com a Elizabeth Bennet é uma relação muito conflituosa de ambas as partes, né? Ela também tem uma paixão enorme por ele, mas também tem ranço, tem raiva, né? Então o tempo todo eles ficam indo e vindo. Então acho que para o contexto da obra faz sentido a redenção dele, mas nem todo boy lixo vai se dar conta e de repente na chuva dizer que te ama e vocês vão se beijar loucamente e viver felizes para sempre, né? Acho que não.